Então é o seguinte, pessoal, como essa segunda parte aqui da disciplina, né, que ela é a que fala sobre a parte mais bioquímica da coisa, né, que a gente vê a parte de reações enzimáticas e metabolismo no geral. Então eu comecei a falar sobre fotossíntese, que é o maior assunto, e depois eu coloquei lá algumas videoaulas sobre transporte de solutos no floema, respiração e metabolismo de lipídios. Respiração mais trabalhada, né, o que tem mais assunto, e assimilação de nutrientes minerais, né, que é a parte bioquímica mesmo. Então, depois que a planta absorve, como é que ela vai incorporar os nutrientes minerais, principalmente em matéria orgânica. Tem alguns nutrientes que não são incorporados, não ficam ligados à matéria orgânica, mas boa parte acaba ficando, né, e daí isso vai, isso faz parte da sua função e da sua essencialidade também para plantas. Então, vamos lá, vou fazer uma revisão aqui, vou comentar algumas coisas que a gente discutiu lá, aliás, que eu discuti lá nas videoaulas. Começando a falar sobre o transporte de solutos no floema, que é o seguinte, eu coloquei como é que é a teoria que explica o transporte de seiva no floema. É um transporte a longa distância, e como é um transporte a longa distância, ele ocorre por fluxo de pressão, tá? É parecido com, aliás, é o mesmo princípio físico do fluxo de pressão que ocorre no transporte via xilema, quando a planta absorve água, juntamente com nutrientes minerais, e transporta até as folhas para que ocorra a transpiração. Por que a seiva sobe via xilema? Porque quando a folha transpira, ela gera uma pressão negativa, ou seja, uma tensão, que é mais negativa próxima à folha do que próxima à raiz, então isso faz com que ocorra um movimento de água de baixo para cima. No caso do floema, é por diferença de pressão, só que aqui a gente tá tendo pressão positiva, tá? Então, é pressão gerada dentro dos tecidos do floema por causa de, principalmente, solutos transportados dentro da seiva do floema. A seiva do floema é muito rica, ela tem que ser transportada em células vivas, isso aí é uma outra diferença com relação à xilema, porque como a seiva do xilema ela é muito diluída, ela não é tão complexa, então o transporte pode ocorrer dentro de células mortas que oferecem menos resistência, já no caso do floema, não. Esse transporte ele tem que acontecer em tecidos vivos, porque tem que acontecer um controle dos solutos que estão sendo transportados lá no floema. Tá? Então, tem essa questão, né, que deixa o transporte um pouquinho mais complicado no floema, mas que é necessário, tá? Porque não teria como a planta transportar uma seiva tão rica, porque não é apenas sacarose, como a gente está vendo aqui nesse esquema, mas tem aminoácidos, proteínas, diversas outras substâncias que são transportadas ao mesmo tempo na seiva do floema, tá? Como é que ocorre o fluxo de seiva, então, no floema? Então, quando ocorre acúmulo, principalmente de açúcares, a sacarose é o mais comum, mas tem outros tipos, né, que eu comento lá nas videoaulas. No floema que está próximo à fonte, o que é uma fonte? Até comentei isso na aula passada. É qualquer tecido vegetal que produz açúcares, produz compostos contendo carbono, ou produz energia, além da sua capacidade de consumo. Ou seja, produz mais do que o que consome. Então, esses órgãos são chamados de fontes. A fonte mais especializada que existe na maior parte das plantas são as folhas. São realmente os órgãos especializados na fotossíntese, mas qualquer órgão que tenha clorofila vai fazer fotossíntese. Mas muitas vezes o órgão consome mais, mesmo fazendo fotossíntese, do que o que produz. Aí, nesse caso, ele é um dreno. Assim como a raiz, que está mostrando aqui nesse esquema, isso aqui é uma representação de uma planta de beterraba, ela consome, ela é um dreno, tá? Porque está consumindo e não está produzindo açúcar, nesse caso, tá? Ele não está fazendo fotossíntese, então está apenas consumindo e ele é um dreno. Então, como é que ocorre a variação de pressão dentro do floema entre a fonte e o dreno? Na fonte está havendo exportação de açúcares, e isso faz com que reduza o potencial osmótico próximo à fonte, consequentemente, reduz o potencial hídrico, e aí o que a gente observa é água vindo do xilema para o floema, tá? O que está mostrando aqui nesse esquema. Porque a água não precisa, a quantidade de água que está sendo transportada no xilema, ela não é toda utilizada para a transpiração, a maior parte é, mas não é totalmente.
Então, parte dela pode se locomover para o floema. E no caso de folhas, os tecidos do floema estão muito próximos aos dos xilemas, ali nas nervuras da folha, tanto nas nervuras maiores quanto menores. Então, vai ocorrer esse transporte de água, desde que o potencial hídrico no floema próximo ao xilema seja menor. Tá? Esse transporte de água aqui entre xilema e floema é por osmose, é por diferença de potencial hídrico. Mas o transporte de água, tanto no xilema, tanto dentro do próprio xilema, quanto dentro do próprio floema, ele é por gradiente de pressão, tá? Por fluxo de massa, assim como eu acabei de explicar. Então, vamos lá. Lá no dreno, o que está acontecendo? A sacarose ou outro açúcar está sendo utilizado pelo dreno, então, consequentemente, o potencial osmótico aqui vai ser maior, tá? É negativo ainda, mas ele é maior do que próximo à fonte, e isso faz, então, com que a tendência seja que ocorra perda de água do floema, próximo ao local do dreno, para o xilema, que está ali próximo ao local do dreno também. Então, daí, isso vai gerar uma diferença de pressão. A pressão ela é maior próximo à fonte do que próximo ao dreno. Como as células dos elementos de tubo crivado do floema, que são as células que conduzem seiva, elas têm essas placas crivadas, essas aberturas aqui. Isso faz com que a diferença de pressão entre um órgão-fonte e um órgão-dreno vai ocorrendo de forma paulatina, tá? Não é uma variação tão intensa assim, não. Tá? Então, vai ocorrendo a diminuição paulatinamente até o órgão-dreno. Então, essa diferença de pressão vai sendo mantida entre a fonte e o dreno, e isso faz com que, então, a seiva seja empurrada juntamente com tudo que está sendo transportado no floema. Tá? Então, por isso que é fluxo de massa. Fluxo de massa é muito mais rápido do que osmose. Já tem diversos dados experimentais mostrando que, para que ocorra o movimento de seiva no floema, de acordo com o que é observado experimentalmente, tem que ser por fluxo de massa mesmo, tá? Não poderia ser por osmose. Então, essa teoria, até agora, está funcionando muito bem. Tem um pessoal que quer... Opa! Deixa eu permitir todo mundo entrar aqui. Bom. Mas isso aí eu explico também lá nas videoaulas, tá? Toda essa parte aqui de fluxo de seiva no floema. O que eu quero comentar mais especificamente aqui hoje é o seguinte. Eu até mostrei essa figura na aula passada, né? Mas deixa eu comentar mais um pouquinho aqui sobre ela. Como é que as plantas vão regular o transporte entre os drenos, tá? Porque as fontes mais especializadas, como eu acabei de falar, são as folhas. Mas na planta existem vários drenos, tá? Por exemplo, raiz é dreno, porque está consumindo energia e não está produzindo, não está fazendo fotossíntese. Uma folha jovem é dreno, porque de início ela pode até fazer fotossíntese, mas vai fazer menos fotossíntese do que o consumo de açúcar ou do consumo de energia dela mesma. Uma flor dreno, sementes, frutos. Tem frutos que começam verdes, ou seja, que fazem fotossíntese, mas eles ainda assim consomem muito mais energia do que o que produzem, então eles são drenos. Então, como é que a planta controla esse transporte da energia e dos açúcares entre os diferentes drenos? Em primeiro lugar, no caso do floema, o transporte tanto pode ser de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Então, a gente viu lá que no xilema ele é predominantemente, quase que 100% de baixo para cima, porque ocorre via a corrente de transpiração e é absorvido lá nas raízes, mas no caso do floema, não. Se o dreno está na raiz, o transporte é de cima para baixo. Se o dreno está lá na parte aérea, na flor ou numa folha jovem, o transporte é de baixo para cima. Tá? Então, como é que a planta vai regular isso? Então, uma das formas de regular isso daqui é exatamente fazer com que ocorra uma alteração aqui na pressão entre os drenos. Por exemplo, se o dreno que está na flor consome mais açúcares do que o dreno que está na raiz,
Por que que vai consumir mais açúcares? Porque é um tecido reprodutivo que está ali se formando, tem diversas células sendo formadas, então isso consome muita energia. Então, o que é que vai acontecer no dreno próximo à flor? O consumo de açúcar vai ser muito mais rápido, consequentemente, a pressão, lá, vamos imaginar que isso aqui está de cabeça para baixo, tá? A pressão lá vai ser muito, aliás, nem precisa imaginar que está de cabeça para baixo, imagine que tem uma continuação do floema lá para cima aqui, e que lá em cima está saindo muito mais açúcar. Então, isso significa que o potencial osmótico vai ser mais alto lá em cima, consequentemente, o potencial hídrico vai ser mais alto também, vai sair mais água do floema mais acima, e, consequentemente, a pressão vai ficar menor lá em cima. Então, preferencialmente, o fluxo vai de baixo para cima. Tá? Então, diversos experimentos têm mostrado que o controle da pressão altera o fluxo de seiva no floema, mas a coisa é um pouquinho mais complicada, porque parece que os próprios açúcares e outras moléculas, como proteína e RNA, também servem de sinais químicos para controlar o fluxo de seiva. Tá? Mas essa parte da diferença de pressão, ela, além de explicar o mecanismo de transporte a longa distância, explica, pelo menos de acordo com diversos dados experimentais, com diversos experimentos feitos principalmente com plantas herbáceas, que o controle do transporte no floema ele pode ser feito controlando-se a diferença de pressão. Tá? Então, eu acabo, quase sempre eu pergunto isso, tá? Daqui a pouco eu vou colocar lá o questionário para vocês. Então, normalmente eu acabo perguntando para como é que você explica essa teoria, né, do controle do fluxo de seiva dentro do floema e como é que, entre os diferentes órgãos dreno, a planta vai controlando para quem ela vai mandar ou não os açúcares, tá? Então, presta atenção, né, tem esse assunto mais bem explicado, inclusive lá nas videoaulas. Uma coisa que eu quero comentar aqui sobre a parte de respiração é uma situação que às vezes a gente não discute tanto, é porque a gente vê muito uma situação de estresse hídrico, e às vezes a gente sempre associa estresse hídrico à falta d'água, mas estresse hídrico também pode ser por excesso de água, tá? Ou seja, um solo encharcado causa estresse hídrico por excesso e não por falta, tá? Essa situação acontece muitas vezes em alguns ambientes, ela só vai causar estresse se ela for prolongada, tá? Então, imagina assim, um solo logo após uma chuva, ele vai estar encharcado, mas rapidamente a água ou vai descer para o lençol freático, ou vai ser absorvida pela planta e, consequentemente, transpirada, ou então ela vai evaporar diretamente a partir do solo. Em um solo que não tem boa drenagem, então tem uma tendência de que ocorra encharcamento, e o encharcamento ele causa sérios problemas para plantas. O primeiro dele é o seguinte: vai ter uma mudança nesse esquema que está mais à esquerda para o que está ao meio. A planta, o solo, ele sai de uma condição aeróbica e ele passa para uma condição de encharcamento, que faz com que as raízes elas comecem a fazer muito respiração anaeróbica. Qual que é o problema de se fazer respiração anaeróbica? Isso é mais uma coisa que eu explico bastante lá no assunto de respiração, tá, da nossa disciplina. É que, no caso de respiração anaeróbica, a produção de ATP, tá, a conversão da energia química dos açúcares para a energia química que pode ser mais prontamente utilizada na forma de ATP, ela é muito menos eficiente do que no caso da respiração aeróbica. Então, nesse caso aí, as raízes elas vão começar a ter problemas, tá? O primeiro deles, eu comentei lá no assunto de nutrição mineral de que a maior parte do transporte que acontece, da absorção de nutrientes que acontece pelas raízes, é um transporte com gasto de energia. Mesmo que seja a favor do gradiente de potencial eletroquímico, mas muitas vezes só é a favor do gradiente de potencial eletroquímico porque as plantas produzem o potencial de membrana. E para produzir o potencial de membrana ocorre gasto de ATP, tá? Então, se falta oxigênio, vai ocorrer respiração anaeróbica, ao invés de respiração aeróbica. As raízes vão ter dificuldade,
tá? Vai faltar energia. Então, algumas plantas sobrevivem por algum tempo em situação de encharcamento e outras simplesmente não conseguem sobreviver. Outras coisas que vão acontecendo, tá? Redução da condutância estomática. Daqui a pouco eu discuto mais um pouquinho por que acontece isso, né? Porque parece meio estranho. Né? Se tem bastante água disponível no solo, por que a planta vai fechar o estômago, tá? Daqui a pouco eu vou discutir isso. E aí, quando reduz condutância estomática, reduz também a assimilação de CO2, ou seja, reduz também fotossíntese. E numa situação mais extrema, que além do solo estar encharcado, ocorre elevação do nível da água até cobrir algumas folhas da planta, aí a situação fica mais complicada ainda, aí as plantas começam a fazer alguns mecanismos de fuga dessa situação, tá? Tem algumas espécies que conseguem se adaptar e tentam crescer o mais rápido possível para produzir folhas acima da superfície da água, né, e tentar sobreviver, e muitas outras não vão conseguir. Uma resposta muito comum é a produção de tecidos chamados de aerênquimas, que daqui a pouco eu volto ali naquela figura, que é alguma coisa mais ou menos parecida com isso daqui. Aliás, é exatamente isso daqui, tá? Mas esse tipo de tecido, ele varia de planta para planta. Então, o que é aerênquima? Não sei se vocês já viram lá na disciplina de nutrição, aliás, na disciplina de anatomia vegetal, que aerênquimas são tecidos parenquimáticos, só que eles possuem espaços celulares muito grandes. Tecidos parenquimáticos em planta normalmente já possuem espaços celulares, tá? Já possuem muitos espaços, aliás, muitos espaços intercelulares, que são exatamente espaços que não são ocupados por nenhuma célula. Só que o aerênquima, ele é um caso extremo em que os espaços celulares são muito maiores, tá? Ocupam um volume muito maior do que, inclusive, a parte das células vivas. Então, isso daqui são cortes anatômicos em folhas de arroz, mostrando o desenvolvimento de aerênquimas. Na letra A, tem a folha normal, tá? Em corte, tá? Provavelmente vocês lembram como é que é a folha das gramíneas, né? Ela é bem afilada, tem uma nevuda central, que ocupa um grande volume, e aí vocês observam que na nevuda central, no caso, quando a planta está submetida à situação de encharcamento, muitas vezes quando se planta cultivares de arroz em situação de solo bem drenado, ele não desenvolve aerênquimas. Mas quando está encharcado, algumas cultivares, não são todas que conseguem ter essa resposta, produzem esses tecidos, tá? Então, está aqui sendo produzido na nevuda central. Na figura B, isso aqui é a bainha, tá? Aquela parte da folha que fica em volta do caule. Isso daqui é contínuo, tá? Então, sempre fazendo cortes, mas isso é contínuo, desde da lâmina foliar, passando pela bainha, e nesse caso aqui da figura C, passando também pelo caule, tá? Ainda tem aqui alguns grandes espaços intercelulares para o transporte de oxigênio aí. Bom, então, o que acontece? Aí, nesse caso aí, mesmo que a raiz esteja em um local encharcado, oxigênio vai vir da parte aérea, da parte que está fora da parte submersa, vai se locomover através desses canais, tá? Vai se locomover através dos aerênquimas, até chegar na raiz. Chegou na raiz, então, tudo perfeito, porque aí a raiz vai ter oxigênio, vai fazer respiração aeróbica, água não vai ser problema, né? Tem bastante água lá, então aí, consequentemente, a planta vai crescer bem. É a mesma estratégia que plantas de mangue fazem, só que elas fazem, na maioria delas, através de raízes respiradoras. Tanto são raízes que vão sair lá da parte aérea e que vão ter locais para a entrada de oxigênio e o transporte desse oxigênio até a raiz que está abaixo do solo e, consequentemente, abaixo da água também. Ou tem algumas outras plantas de mangue que produzem raiz de baixo para cima. Provavelmente vocês já observaram isso também. Lá naquele rio de Macaíba, no caminho para a EAGE, dá para ver esses dois tipos de raízes, está em duas espécies já de mangue. Então, aí nesse caso, também é a mesma coisa. Um canal forma aerênquima nessas raízes para o transporte de oxigênio. Lá da parte que está fora da água,
até a raiz. Até existe oxigênio na água, tá? Mas é numa concentração muito baixa, então, no caso aí, não é o suficiente para que a planta consiga fazer a sua respiração aeróbica normalmente, né? Aí vai ter esses probleminhas aí. Então, no caso de plantas de mangue, é a mesma coisa, né? Como eu falei, o importante é ter oxigênio, é importante ter respiração aeróbica, porque tem que ter energia para a respiração. Tem outras plantas que se adaptam à situação de encharcamento, sem precisar de formar aerênquima. Isso daqui é uma planta do cerrado, que ela tem uma boa capacidade para tolerar encharcamento, sem precisar de produzir aerênquima. Vocês estão vendo aqui duas fotos, tem a foto A e B. A foto A é uma planta cultivada em situação de encharcamento, tá? Dá para ver até aqui no... Só um minutinho, pessoal. Você pega para mim, por favor? Bom, aqui na letra A, tem um solo encharcado. Aí, o que é que essa planta começou a produzir aqui? Ela está produzindo raízes adventícias. O que é uma raiz adventícia? É mais uma vez assunto lá do... nesse caso aqui é assunto de morfologia, né? É uma raiz que surge do caule, tá? Então, por isso que ela é adventícia. E por que está surgindo do caule? Porque o caule é a parte que está acima da parte encharcada aqui. O interessante é que essas raízes adventícias aqui, elas não formam aerênquimas. Elas formam simplesmente os tecidos normais de uma raiz, mas, como já existem espaços intercelulares entre as células de parênquima, aí vai acabar acontecendo transporte de oxigênio aqui, que vem da parte aérea até a raiz. Então, nem sempre é preciso ter um tecido tão especializado. Nesse caso aqui, essa planta ela tem uma boa plasticidade, ou seja, ela se adapta bem tanto a locais encharcados quanto a locais secos, né, a locais bem drenados, e daí ela consegue, né, sobreviver bem nessas duas situações. Tá? Fazendo um resumo geral, né, do que eu comentei aqui sobre respiração, sempre se lembrem por que muitas plantas não sobrevivem em situação de encharcamento, porque simplesmente não conseguem ter oxigênio suficiente para a respiração na raiz. Tá? E aí não consegue. Quando você constrói uma represa, por que muitas plantas morrem e não conseguem sobreviver ali, né? Então, isso tem muito a ver com o transporte de oxigênio, a capacidade de não ter energia suficiente para a absorção de nutrientes e alguns outros processos, que é o que eu vou comentar agora aqui, com relação ao fechamento estomático. Tá? Isso daqui é a mesma planta que eu mostrei na figura anterior, essa planta, espécie nativa do cerrado, tá aqui o nome dela, tá à direita na figura, que é Styrax poli. Então, aqui tem duas situações, as bolinhas pretas são situação controle e as bolinhas brancas é uma situação de encharcamento. O excesso de água começou a ser colocado quando mostra aqui na setinha, né, depois de 3 dias, e aí eles deixaram vários dias, e depois, quando tem essa linha tracejada aqui, é quando eles retiraram o encharcamento, a situação do encharcamento, né, ou seja, deixaram drenar o excesso de água para ver o que acontecia lá com as plantas. Então, observem, tá? Aqui na figura B. Condutância estomática, ela reduz nas plantas encharcadas, ou seja, as plantas fecham estômagos e volta a se recuperar depois que o solo volta a ser bem drenado. Se os estômagos se fecham, consequentemente, a taxa de fotossíntese líquida, que é essa letrinha A, aqui da figura A, ela vai reduzir também, então, vai diminuir a fotossíntese na situação lá de encharcamento. Então, esse é um outro problema, tá? Além da parte de energia da raiz, tá? A planta vai absorver menos nutrientes, vai ter todo aquele problema lá. A planta absorve menos água também, em situação de encharcamento. Parece um paradoxo, né? Por que a planta absorve menos água? Porque provavelmente, tá? Tem duas situações aí. Uma delas é que o gradiente de potencial hídrico entre o solo, mesmo o solo encharcado e a raiz, ele fica menor.
Tá? Essa diferença fica menor por quê? Porque a raiz absorve menos nutrientes minerais. Absorve menos nutrientes minerais por quê? Porque não tem energia suficiente para o transporte ativo, porque a respiração está sendo prejudicada. Tá? Isso daí acaba acontecendo em muitas plantas. Uma outra coisa é que tem proteínas transportadoras de água nas raízes, chamadas de aquaporinas, que eu falei lá na primeira parte da disciplina, que elas controlam a entrada de água. Se o solo está encharcado, a tendência é que as aquaporinas fechem os canais e diminuam também a absorção de água. Tá? Então, isso vai, se já tem excesso de água, né, a planta acaba diminuindo e aumenta a absorção. Então, por que fecha estômatos? Né? Não se tem certeza. Provavelmente isso aí está relacionado à diminuição da absorção de água, mas já se verificou que, por exemplo, ocorre aumento no transporte de ácido abscísico, que é a mesma situação que acontece em situação de seca. Para algumas espécies de plantas já foi verificado isso, aí o ácido abscísico lá na parte aérea induz fechamento de estômatos, ou algum outro sinal químico, né, que ainda está sendo estudado. Ainda não está muito bem compreendido como é que isso aí funciona, mas já se sabe que para diversas espécies ocorre essa situação aqui de diminuição da fotossíntese por causa do fechamento de estômagos. Tá? Então, tem um estresse por excesso de água, prejudicando a absorção de nutrientes, prejudicando a parte energética de raiz e prejudicando também a parte da fotossíntese. Bom, então deixa eu conversar agora um pouquinho aqui sobre nitrogênio em plantas, né? É o seguinte, o nitrogênio ele tem um ciclo complexo na natureza, muitas vezes participando entre diversos seres vivos e o próprio meio normal, né? Tanto via seres bióticos quanto processos abióticos também. Nós temos muito nitrogênio na atmosfera, na forma do gás N2, tá? E que tem mais de 70%, tem quase 70 e alguma coisa por cento de nitrogênio na atmosfera, mas a maior parte, aliás, esse nitrogênio, na forma de gás N2, ele não pode ser utilizado diretamente pelos seres vivos, pelo menos não pelas plantas, ele pode ser utilizado pelos micro-organismos. E aí, a parte toda de ciclo de nitrogênio entre solo e atmosfera é muito complexa. Por exemplo, a gente quase nunca manda fazer análise de solos para determinação da concentração de nitrogênio. Por quê? Porque ela sempre varia muito nos solos. Se eu fizer uma análise de solos do meu solo hoje, por exemplo, amanhã eu já vou ter uma concentração diferente de nitrogênio. Porque o nitrogênio está sempre ciclando, ele tem micro-organismos que produzem, tem outros que consomem esse nitrogênio, e os diversos outros processos físicos acabam afetando também essa concentração. Tá? Então, a coisa é muito complexa. Então, como é que ocorre, né, o ciclo de nitrogênio entre plantas e seres vivos? Tá? Em primeiro lugar, o nitrogênio pode ir ficando disponível para plantas através de alguns processos. Pode ser através da decomposição, tanto aliás, pela decomposição de matéria orgânica, quer seja de origem animal ou vegetal. Então, tem micro-organismos que fazem decomposição, tem outros fungos também que vão fazer isso. E sempre que ocorre a decomposição, ocorre a produção de amônio, que é o que está mostrando aqui na parte de baixo, tá? Que é o NH4+. Amônio, ele pode ser tóxico para plantas, mas plantas utilizam amônio, tá? Vocês estão vendo que tem uma seta em azul aqui subindo diretamente para a raiz de plantas. Ela pode absorver, mas no caso de absorver em excesso, isso vai causar problema de toxidez. Por quê? Porque o excesso de amônio desfaz o gradiente de potencial de membrana. Tá? Lembra o gasto energético que a planta tem para produzir o potencial de membrana? O potencial de membrana sempre é mais positivo do lado externo do que do lado interno, porque ocorre transporte de íons H+, para fora. Como o NH4+, é positivo, aí quando ele é absorvido, ele altera essa diferença de cargas negativas na parte interna, então diminui o potencial de membrana. E aí, consequentemente,
a planta está gastando energia a absorção em excesso de amônio está desfazendo, né, esse potencial gerado pelo gasto de energia. Tá? Então, por isso que ele pode causar toxidez. Normalmente, não causa toxidez, tá? Só se tiver algum problema no solo, principalmente com relação aos micro-organismos. Porque o amônio, ele é depois utilizado por bactérias chamadas de bactérias nitrificantes, de vida livre no solo. Daqui a pouco eu falo da simbiose, tá? Que elas produzem nitrato. Que é o nitrato, é o NO3-, que está mostrado aqui, tá? E o nitrato, ele pode ser absorvido também pelas plantas, ele não causa problema para a planta. Causa problema para nós, seres humanos, né? Provavelmente vocês já ouviram falar aí que a água que a gente consome em Natal está contaminada por nitrato. Por que está contaminada por nitrato? Por causa dessa questão aqui de ter cargas negativas. Lembrem-se que íons com carga positiva tendem a ficar retidos nas partículas de argila do solo, que na maioria das vezes possuem carga elétrica negativa. No caso do nitrato, que tem carga adsorvido, né, ou seja, ficar ligado às partículas de argila, ele vai ser levado para baixo, né, ou vai ser repelido, né, vai descer até o lençol freático. Quando desce para o lençol freático, é carregado até os rios. Né? Então, como boa parte do consumo de água, pelo menos de alguns bairros, vem lá do rio Potengi, tem muita agricultura pesada sendo feita, né, ali perto, com adubação pesada mesmo, contendo muito nitrato, e aí, nesse caso aí, as plantas vão absorver uma parte, mas boa parte não vai ser absorvida. Então, desce para o lençol freático, desce para o rio, né, e causa problema para nós, seres humanos e outros animais que consomem aquela água. No caso de plantas, não, tá? É a forma preferencial que as plantas têm para absorver nitrogênio. Ou então, esse nitrato aqui, ele pode ser perdido por outras bactérias, porque ele vai ser transformado novamente em gás N2 por outras bactérias, chamadas de bactérias denitrificantes. Tá? Então, se vê, tá sempre acontecendo um ciclo, tá? Por isso que eu falei, não adianta a gente, muitas vezes, depende, é claro, do objetivo, do seu objetivo, mas na maioria das vezes, se for para recomendação de adubação, não tem muito sentido fazer uma análise de solo, porque o processo todo ele vai sempre variando muito. E aqui, né, eu vou comentar agora um pouco sobre a parte de fixação simbiótica, que é muito interessante, porque ao invés de liberar nitrato no solo para ser absorvido pela planta, o nitrato, quando ocorre via fixação simbiótica, principalmente com leguminosas, mas aí eu mostro lá que tem diversos outros grupos de plantas que também fazem essa simbiose, ele já é liberado diretamente para a planta. Tá? E aí a planta não tem que competir com ninguém, ela já tem ali a liberação do nitrato para ela mesma. Essa fixação biológica ocorre na maioria das vezes, em plantas que formam nódulos, que são essas bolinhas aqui, né? Pode ter um formato mais alongado também. Esses nódulos formam exatamente um microambiente ali, para que as bactérias fixadoras de nitrogênio possam funcionar. Porque nesse caso aqui, a reação catalisada, daqui a pouco eu volto aqui, para a fixação de nitrogênio, para a fixação biológica de nitrogênio, ela é catalisada por uma enzima chamada de nitrogenase, que só existe em micro-organismos, tá? Que só existe em procariotos, aliás, né? Nem todos os micro-organismos também. Então, a nitrogenase é exatamente a enzima biológica, né, o meio biológico que consegue quebrar o gás N2. Por que é tão difícil quebrar essa molécula de N2? Porque a ligação que existe entre os dois átomos de nitrogênio, ela é uma ligação covalente tripla. Aliás, ela forma 3 ligações covalentes, né? Eu acho que é o mais correto de falar. Então, são 3 ligações fortes que precisam ser quebradas para separar os átomos de nitrogênio aqui. E isso vai sendo feito em etapas quando o N2 se liga no sítio ativo da enzima nitrogenase, e aí quando ele se liga aqui, vão ocorrendo 3 reações sucessivas de redução
tá? Vai chegando elétrons aqui, e juntamente com os elétrons vão chegando íons H+. Tá? Então, chega em uma, duas, três etapas. E aí, né, esses H+ vão se ligando aos nitrogênios. Vocês estão vendo aqui, né? Se liga primeiro em cada um deles, depois mais 2 átomos se ligando a cada um dos nitrogênios, e depois, quando se ligam os 3, a enzima libera 2 moléculas de NH3, ou seja, a amônia. Nesse caso aqui é amônia, tá? Que aí depois ele recebe mais um H+ e se torna amônio. Aí fica NH4+. E aí a enzima é liberada e volta, né? E fica livre para a entrada de mais uma molécula de N2. E aí o ciclo recomeça. Esse processo todo aqui, como está mostrado lá no livro, texto que a gente utiliza, e eu comentei também lá nas videoaulas, ele é um processo muito caro. Ocorre muito gasto de energia. Então, sempre que a nitrogenase funciona, para cada molécula de N2 que entra, tá aqui como substrato da enzima, o N2, né, utiliza também os H+, que vão, tanto ficam ligados lá com o NH3, e aí mais um H+ para ficar o NH4+. Para cada uma molécula de gás N2 que entra, e aí vai sair 2 moléculas de 2 moléculas de NH3, tá? Ocorre um consumo de 18 moléculas de ATP. Tá? Isso é extremamente caro para qualquer ser vivo. Por que isso é vantagem em algumas situações, né? A gente começa a imaginar, bom, mas por que as plantas, então, fazem simbiose com essas bactérias? Professor? Opa, São 18 ou 16 moléculas de ATP? são 16, eu falei 18, foi? Falou 18. É 16 mesmo, tá? É meu olho aqui que já tá, ainda tá chegando aqui. Mas é 16, tá? É tanto que são 16 ATP, tá aqui no esquema. E aí, se a gente for fazer a contagem para cada NH3, vai ser 8 ATP para cada NH3. Mas é como entra uma de N2, tá? Fica esse balanço aí, mas é 16 mesmo. Bom, mas mesmo assim é caro, tá? É muito gasto de energia para a produção do amônio, que aí depois esse amônio vai ser incorporado a moléculas orgânicas. Eu mostro lá nas videoaulas como é que ocorre esse processo, né? É exatamente o processo de assimilação aí. Então, ocorre via compostos orgânicos produzindo aminoácidos, né? Eu mostro o ciclo, todas as reações químicas, como é que isso daí funciona. Ocorre através de um ciclo chamado de GS-GOGAT, tá? Mas aí tá lá nas videoaulas. Então, quando ocorre. Mas aí, antes de acontecer isso, a planta já gastou muita energia. Por que ela gastou energia? Porque ela tem que mandar esse ATP lá para as bactérias que estão nos nódulos. Então, é um gasto muito grande. Além de que a planta tem que manter as bactérias vivas, né? Ela tem que gastar energia não só para a parte bioquímica, ela tem que mantê-las vivas. Se a gente for pensar igual alguma fábrica qualquer aí, né? Ela não tem que pagar só para o funcionário produzir, ela tem que tentar manter o funcionário vivo, né? Apesar que a gente sabe que nem sempre funciona bem assim, né? Mas é a mesma coisa, a planta não tem que pagar apenas para a bactéria fixar nitrogênio, ela tem que pagar para manter elas vivas também. E aí vem a questão, né? Então, a questão é que o nitrogênio, ele é muito importante. Ele é, fora os 3 maiores lá, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, é o elemento mineral mais necessário, ou necessário em quantidade maior para as plantas. Está presente em quase todas as moléculas orgânicas, então proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, diversos outros compostos orgânicos de defesa, ou hormônios ou moléculas sinalizadoras, possuem nitrogênio na sua composição. Então, sem nitrogênio, a planta não faz nada, né? Então, tem que ter realmente muito nitrogênio, consumir muito, para que ela consiga funcionar bem. Então, vale a pena, tá? Principalmente em solos pobres em nitrogênio, vale a pena gastar muito ATP,
para a fixação biológica, tá? Porque realmente ele é necessário em grande quantidade. E muitas vezes essa parte biológica aqui, que está mostrado nesse esquema, ele é controlado pela própria planta. Porque já diversos experimentos têm mostrado que, mesmo plantas que tradicionalmente formam nódulos, quando a gente aplica adubação nitrogenada, elas não deixam as bactérias formarem nódulos. Ou seja, o processo ele é controlado pela planta. Então, se já tem nitrogênio suficiente no solo, né, para que alimentar as bactérias, né? Para que gastar dinheiro com a reação química da nitrogenase, tá? Então, o processo ele é controlado pela planta e ele vale a pena muitas vezes por causa dessa situação aí. Tem um processo químico de produção de nitrogênio, que é esse processo aqui chamado de Haber-Bosch. É lógico que eu não vou falar do processo todo aqui, tá? Eu só quero mostrar o seguinte. Esse processo de Haber-Bosch, ele foi desenvolvido por dois cientistas alemães no tempo da Primeira Guerra Mundial ainda, não com o objetivo de produzir adubo, tá? Mas com o objetivo de produzir compostos nitrogenados para fabricar bombas, que aí a Alemanha dependia de nitrato, principalmente exportado do Chile, que estava sendo bloqueado, né, tinha que ser transportado por navios por muitos países, e aí alguns cientistas tiveram a ideia de produzir amônia, né, em laboratório. É uma reação química que consome muita energia, assim como a reação biológica, né, mas aí, né, eles estavam precisando lá para lutar contra os inimigos. E aí, só um tempo depois, né, quando terminou já a guerra, é que esse processo passou a ser utilizado para a produção de adubos também, né? Então, hoje é o principal processo para a produção de adubos químicos nitrogenados. Tá? E aí é uma reação que, como eu falei, consome muita energia e que basicamente faz com que N2 da atmosfera seja convertido em amônio. Tá? O processo todo, ele consome muita energia porque ele tem que ser feito a alta pressão e a alta temperatura também. Tá? E a reação química, ela ocorre em algumas situações aí controladas. Então, mas a gente sabe, né, que a adubação nitrogenada, por que muitas vezes é caro, né, comprar adubo contendo nitrogênio? Porque tem essa questão toda, né, de produzir. Mas acaba que atualmente o processo já é mais feito em larga escala, então isso vem barateando também os custos. Então, no caso, é muito parecido com essa reação aqui da nitrogenase, né, ou seja, muito gasto de energia, mas a gente já sabe, né, que compensa fazer adubação de nitrogenada, principalmente quando a gente pensa em agricultura, né, produção em larga escala, ou faz adubação orgânica, rica em nitrogênio muitas vezes também, né, ou então faz a adubação nitrogenada química, né, como a produção lá de adubos químicos. Bom, só antes de passar ali para a parte ambiental, só comentar mais aqui uma coisinha. Então, como é que vai controlando esse processo todo de funcionamento da nitrogenase, né? Os nódulos, por exemplo, ficam lá na raiz, que faz simbiose. E a raiz está consumindo muita energia, ou seja, é um dreno muito forte. Né? Se a gente for imaginar aqui, como eu comecei essa aula de hoje, né, falando da relação fonte-dreno. Então, é um dreno que está consumindo muita energia. Esse ATP que é utilizado lá na raiz, ele não é transportado via floema, o floema transporta a sacarose, quando chega na raiz, aí ocorre respiração, produção de muito ATP, né? É lógico que não é em local encharcado, e aí essa produção de ATP, ele vai ser utilizado, então, para manter os nódulos funcionando e gerando produção de nitrogênio para plantas. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui, só para finalizar agora esse assunto de hoje, é com relação a alterações climáticas e absorção de nitrogênio. Então, tem vários trabalhos, né, mostrando que o efeito de aumento do nível de CO2 na atmosfera afeta também a absorção e a assimilação de nitrogênio.
Aqui eu estou mostrando para vocês, tá? Tem 3 espécies aqui de plantas que são comuns em locais próximo à costa, tá? São da América do Norte, são nativas da América do Norte. Tem 2 espécies C3, essas 2 primeiras aqui, tem uma espécie C4. Essa primeira, aliás, essa que está em azul aqui, tá? S. patens, exatamente a C4, e as outras também têm uma resposta semelhante, só que essa azul está uma resposta mais intensa, aí a gente consegue observar melhor aqui nos gráficos. Então, observe o seguinte, tá? Quando a gente compara a concentração ambiente de CO2 com uma atmosfera enriquecida em CO2, ocorre um aumento, tanto na absorção de amônio, aliás, NH4+, tá? Tentar traçar uma linha aqui, principalmente nos níveis mais altos, né? Aqui no eixo X tem o fornecimento de nitrogênio, tá? Nesse caso aqui, na forma de amônio, e na figura abaixo, na forma de nitrato. Então, quanto mais nitrogênio, é claro que a planta vai absorvendo mais, mas veja que tem um efeito do CO2 da atmosfera. Quando a atmosfera está mais rica em CO2, a tendência é que a planta absorva mais, tanto o amônio quanto o nitrato. Esse experimento que eles fizeram aqui foi o seguinte, não foi no ambiente natural. Aqui tem fotos das plantas em seu ambiente natural, mas eles coletaram sementes, plantaram em casa de vegetação, e na casa de vegetação foi que eles controlaram tanto o fornecimento de nitrogênio, você vê que o nitrogênio aqui, ele foi fornecido na forma de nitrogênio 15, que é radioativo, para eles poderem observar depois como a planta estava acumulando esse nitrogênio, e a atmosfera também. Estava aí na estufa lá, eles conseguiram controlar a atmosfera. Mas o interessante é o seguinte, esse efeito a curto prazo funciona, tá? Quanto mais alto o nível de CO2 da atmosfera, maior a absorção, maior a incorporação do nitrogênio. Só que a longo prazo, o efeito não acontece, ou na maioria das vezes, o efeito é até inverso, que é o que eu vou mostrar aqui nesse outro experimento. Essa figura aqui está muito cheia, mas não se preocupem com todas essas colunas. O que eu quero mostrar para vocês é só a comparação entre as 2 primeiras aqui. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, no eixo X, tá? Aqui tenho plantas de trigo e plantas de arabidopsis. Então, aqui eu tenho absorção e assimilação de nitrato, e o restante é absorção e assimilação de nitrato também, só que com nitrogênio marcado. Mas não se preocupe que o resultado é o mesmo, eu vou discutir só essa parte inicial aqui, tanto de uma espécie quanto da outra. Então, a situação é o seguinte, o que está em vermelho e laranja aqui é nível de CO2 normal da atmosfera, o que a gente tem mais ou menos atualmente. Tá? Aqui tem 380 micromol por mol de CO2, que seria 380 ppm. Hoje já temos mais do que isso, tá? Já estamos em 390, quase 400 ppm, exatamente por causa da queima de combustíveis fósseis, mas é uma coisa parecida. E o que está em azul claro e escuro é a atmosfera enriquecida em CO2. A atmosfera com CO2 normal e com nível de oxigênio baixo, eu não preciso olhar aqui não, tá? Depois vocês podem ver isso com calma, mas não é importante para a nossa discussão não. Por isso que eu falei que eu vou usar só essas 2 primeiras colunas aqui. Tanto na parte do trigo, quanto na de arabidopsis. Então, observe o seguinte. Isso aqui foi feito a longo prazo, tá? Esse trabalho, esse estudo. Então, a longo prazo, o que acontece é exatamente o inverso. A absorção de nitrato diminui dentro dos 2 métodos que eles utilizaram, tanto no trigo quanto na arabidopsis. Tá? Se a gente compara, tem essa tendência de diminuir quando a gente compara a atmosfera normal com a atmosfera enriquecida em CO2. Tá? Então, diminuiu aqui no trigo, diminuiu a absorção, diminuiu a assimilação também, diminuiu lá na arabidopsis. Por que diminui? Né? Então, é uma coisa que é meio complicada de entender. O que se sabe, por exemplo, é que a curto prazo realmente tem aquele estímulo na fotossíntese, que eu comentei lá
na última aula da gente, na aula de revisão sobre fotossíntese, né? Eu falei que quando se enriquece o CO2 da atmosfera, realmente ocorre um estímulo no aumento da fotossíntese. Mas a longo prazo, é o contrário, a tendência é até diminuir a taxa de fotossíntese. Então, não se sabe ainda ao certo por que isso daqui acontece, mas para a gente ver, né, nem sempre uma coisa que a curto prazo parece que é benéfica, quando se faz um estudo a longo prazo, aí a coisa fica mais complicada, né? Aquela história que eu acabei comentando. E aí, o que é que vai ter, né? Se tem, por exemplo, diminuição da fotossíntese, mas muitas vezes isso daí está associado a uma diminuição mais rápida ainda no crescimento da planta. E nesse caso aqui, na absorção de nitrogênio, aí o que é que acontece? Pode ser que a taxa de o dreno lá das raízes, eles funcione com menos intensidade, já que está absorvendo menos nitrogênio, ou seja, está gastando menos energia, do que a produção da fonte. Então, mesmo tendo diminuição da fotossíntese, pode ser que a diminuição no gasto energético para absorver nitrogênio seja maior ainda do que a diminuição na taxa de fotossíntese. Então, aí a tendência é que ocorra acúmulo de açúcares nas partes aéreas, e acúmulo de açúcar acaba inibindo a própria fotossíntese também, tá? Pode ser que isso ajude a explicar um pouco também aquela diminuição da fotossíntese em situação de encharcamento, né? Porque também diminui a atividade lá das raízes. Em outras palavras, tá? Isso a gente não tem certeza de se é exatamente isso, mas é aquela história, né? Sabe que vai acontecer alguma coisa com o efeito das alterações climáticas, não dá para saber ao certo o que é que vai acontecer, né? Mas tem vários experimentos mostrando que realmente alguma coisa, provavelmente, né, já está aí acontecendo, né? E então é isso, né? A parte quando a gente estuda plantas é isso mesmo, né? A cada coisa que a gente aprende, várias outras dúvidas vão surgindo, né? Mas isso acaba sendo interessante também, o conhecimento que a gente tem hoje já serve, inclusive na prática, para a gente definir muita coisa sobre, principalmente cultivo de planta, sobre proteção de plantas em ambientes naturais, né? E é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade. E fiquem à vontade também para me perguntar pelo WhatsApp pelo e-mail também, tá? Estou sempre aqui disponível. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então, vou encerrar aqui a gravação e hoje mesmo eu coloco